teoria que talvez os egípcios... Isso é teoria, tá? Eu só ouvi um vídeo na internet. Mas que talvez os egípcios eles encontraram as pirâmides já lá, quando eles mudaram para lá. Não só as pirâmides, como a esfinge, né? Porque o que é argumentado é que a cabeça da esfinge é de um faraó, mas o corpo é de um leão. Então eles argumentam que quando eles chegaram lá, existia já uma estátua de leão. E aí eles carvaram a cabeça do faraó no lugar da cabeça do leão, porque a estátua já estava estragando, né? Então se argumenta que talvez a esfinge tenha mais de 16 mil anos, uma idade assim absurda, né? Isso a gente tem sim a teoria. Bom, primeiro, essa questão, assim, os egípcios, eles protegiam o patrimônio deles. Então a gente consegue identificar, na esfinge, por exemplo, as várias épocas em que determinados faraós fizeram uma restauração. Né? Então a gente encontra, então eles vão proteger, certo, né, os patrimônios anteriores, de modo geral. Né? E aí o que acontece? Essa ideia de uma pirâmide mais antiga, né, com 10, 15, 16 mil anos, né, elas são, algumas dessas ideias partiram, por exemplo, do posicionamento da constelação de Orion. Então eles diziam, olha, para determinados canais, né, e entradas estarem associados, ligados a Orion e a Sirius, né, que é uma estrela, não é uma constelação, isso, e as Pleiades, né, isso deveria estar em 10.500 a.C. Né? Então começaram a se pensar... Tipo, eles olharam o posicionamento das estrelas que está sendo referenciado nas construções, e para a referência estar certo, a construção deveria ter 16 mil anos, que era a época onde as estrelas estavam no céu, naquele posicionamento retratado. Só que, na verdade, essa teoria tem um problema, porque, como isso é cíclico, então ela podia estar em 2.500, ela podia estar em 10 mil não sei quanto, em 15 mil não sei quanto, entendeu? Porque essas coisas, elas vão... Esse padrão aparece várias vezes durante o tempo, não é só de 15 mil anos atrás. Exato. Entendi. Então, isso assim, não convenceu muito os especialistas, vamos dizer assim, né? Mas em 1992, né, um professor da universidade, um geólogo da Universidade de Boston, Dr. Schock, né, ele aparece, né, no Alienígena do Passado, né, É um livro isso? Que Alienígena do Passado é que é um filme? Um livro? Não, é do History, né, ele aparece em alguns dos episódios, né, mas ele apresenta a tese dele em 92, que a erosão causada na esfinge não foi por vento, foi por água. Então, se a erosão é causada por água, ele está pressupondo que essa erosão é causada por chuva. E para ser causada por chuva, né, a esfinge tem que ser mais antiga do que se pensa. Entendi. Por que acontece? Por volta de 5.500 a.C., o Saara começa a se tornar um deserto, né? E essas populações, elas vão para cada lado, né? Vão para o leste ou para o norte, tem água, né? E em 5.500 a.C., você ainda tinha períodos de chuva, certo? 6.000, intenso ainda, né? Então, ele está colocando mais ou menos que naquele período a esfinge já existia, ou com cabeça de leão, ou não, não vamos dizer, porque a esfinge inicialmente é um leão, né, com a cabeça de gente, vamos dizer assim, né, mas provavelmente não teria, poderia ter uma cabeça de outra coisa. É porque realmente quando você olha para a esfinge, você conseguir uma imagem da esfinge aí, parece esquisito aquela cabeça lá. O pescoço parece que a cabeça não encaixa. Parece que não direito. Foi feito. Parece que você tem dois artistas diferentes na mesma obra, né? É isso que é a impressão que dá quando você olha para a esfinge. E aí o Dr. Schock chegou a essa conclusão. Então ele apresentou a tese dele, né? É uma tese acadêmica, né? Tem defensores e tem, né, pessoas que... Sempre tem, né? Na academia sempre exatamente. Uma briga louca. Isso, aí, ó. Não parece que era a cabeça, que tipo, o corpo não bate, não né? bate, não é o mesmo padrão de desenho, tá ligado? E ela na verdade sofreu aí reformas, né? Ainda tem isso também. Tem isso também, pode crer. Então, só que é esquisito, por que ele ia colocar a cabeça de um faraó em cima do leão? Faz mais sentido pra mim uma civilização antiga cultuava o leão por ser o
o rei da selva e Isso. construiu uma estátua gigantesca em homenagem ao rei da selva, tá ligado? E eles, as teorias mais alternativas, né, elas apontam que isso foi construído quando o leão estava no leste, assim, subindo no horizonte. Então tem toda uma análise. É verdade, né? Quando que tinha leão lá, né? Porque não tem mais, né? Naquela época tinha bastante até, né? Há 5.000 anos atrás, isso. Entendi. Né? E os guepardos, né? Tinha bastante. Então, por exemplo, o faraó Amenhotep II, se eu não me engano, ele se gaba de ter matado 112 leões. Se é verdade, a gente não sabe. Sim, mas Mas pelo tá menos escrito. leão tinha, né? Se ele matou 102, tinha. Leão tinha, né? Talvez fosse um e ele aumentou. mas aumentou. Né? Era um gordinho que valia por 1,5. Isso. Tá? Então, essa teoria dele ela ainda existe, né? Assim, a teoria dele é uma teoria que, quando comento com meus alunos sobre isso, né? Uma boa parte dos geólogos e egiptólogos não concordam, né? Mas ele, ele tem uma base acadêmica, entendeu? Não está tirando do nada, né? Não, essa teoria tem fundamento. Tem fundamento, né? E aí, mas por que ele está querendo isso? Ele, por exemplo, ao contrário dos outros, ele não está pensando em alienígena e essas coisas, ele está pensando assim, aquele que é um grupo, né, de alternativos e tal, porque tem aquele grupo mais alternativo que vão para o campo da ufologia, né? Os deuses astronautas. A teoria do astronauta antigo e tal. E tem um outro grupo, que é o caso do Dr. Schoch, que ele, na verdade, ele está dizendo assim, olha, a nossa história é mais antiga do que a gente pensa. Eu gosto de acreditar nessa hipótese, assim, porque... Tá bom, nascemos em 2000, vai. Nascemos em 2000 e aí o mundo já descobriu todo o seu passado. Não faz sentido essa narrativa. É muito... Ainda mais conhecendo as burocracias, como a gente começa a conhecer quando a gente vai ficando mais velho. Então, é óbvio que tem muitos mistérios ainda que não foram descobertos e provavelmente existem muitas coisas que a gente já sabe, mas está escondido por motivos que não sei porquê. Às vezes algumas coisas são mais filtradas, né? Assim, até eu entendo, né? Eu particularmente não conheço na egiptologia esses filtros, mas a gente sabe que na academia, né, você tem, por exemplo, coisas que são padrões lá. Quando você vai mexer com isso, vai te causar um desconforto, né, que é o pioneiro. Sim. Então, ele vai ser apoiado por alguns e vai ser, né, atacado por outros. O Dr. Schoch é um caso desse, né? Mas ele não chega a ser atacado, assim, ele não é, assim, vamos dizer assim, hostilizado nisso. Ele, academicamente, as pessoas concordam ou não. Sim, mas há muitas críticas. Críticas que não é suficiente, aquilo ali não é suficiente, aquela hipótese dele não é suficientemente comprovada. Então tem essas discussões. Mas você acha que a maioria dos caras acredita nessa história da civilização humana só de 6.000 anos? Tipo, só 6.000 anos de civilização. Não, será que não... Tipo, tem uma parada na Terra que de vez em quando a rotação da Terra muda e tudo se alaga e mata tudo. Então, isso acontece de sei lá, 300.000 anos a 300.000 anos. Então, a possibilidade dos seres humanos já terem construído civilizações muito mais antigas que a gente nem descobriu porque a Terra foi transformada de um jeito que apagou todos os vestígios disso, ou tá tão debaixo da Terra que a gente não chegou ainda, eu acho que é muito plausível ainda, não? Aí outro problema, porque as evidências, né? E outra coisa, a questão não é só das evidências. A gente tem uma ideia de uma presença humana a partir da questão da evolução, né? Aí tem a visão divina, né? Que na verdade não foi por uma evolução, teve uma ação divina nesse, né? Você tem essas várias ligações aí. Até dizem que os alienígenas modificaram nosso DNA para acelerar, fala muita coisa. Aí você tem esse grupo que vai dizer o seguinte, olha, essa população humana, ela já existiu muito antes e essa população humana, na verdade, já passou por diversas situações, apareceu e desapareceu e a gente não tem evidência. O problema é que isso fica muito no campo mais teórico e no campo filosófico, né, de você pensar as coisas. Eu tenho uma teoria que eu uso para mim, que eu criei, que é a teoria do campo das possibilidades. Para mim, tudo é possível, né? Ou tende para a possibilidade máxima ou para a impossibilidade. Mas eu nunca vou conseguir dizer assim, se alguém me perguntar, você acredita, você é contra a presença humana 500.000 anos atrás? Eu falei, gente, é possível, agora... Né? Vamos achar as evidências, né? Vamos procurar as evidências para isso. Então,
eu não coloco um preconceito, porque isso é muito ruim para o pesquisador. O pesquisador que começa a desenvolver uma pesquisa, onde ele, ou mesmo vai refutar e coloca um preconceito... Ele já sabe onde quer chegar na pesquisa, ele não é um processo de descoberta, e sim de autoconfirmação. Aí é ruim isso, né? Então, vamos de mente aberta, né? Tem essa possibilidade? É remota? É. Não. Vamos ver se tem evidências. Olha, não encontramos evidência. Isso não significa que não tenha. Isso significa que nós não encontramos evidências. Então, essa é a maneira que eu penso, né? Sim, faz bem científico. Né, nessa situação. Então, mas é muito difícil defender a população anterior de um caráter evolutivo terrestre, né? Por isso que aí, então, surge aí esses grupos, né, que acham que, na verdade, tem uma presença alienígena no passado, que chegou muito antes, e que deixou vestígios, e vem trabalhando no planeta há muito tempo. Então, às vezes a raça humana é um experimento avançado de uma grande civilização, vai saber, né? Então você tem várias possibilidades dessas. Eu não tenho preconceito com nada disso. Até o meu canal lá, o Antiguidade Paradigma, é justamente isso, esses paradigmas, eu não tenho preconceito com isso. Mas tem que ter um mínimo de base, de tranquilidade para analisar as coisas, para não ser muito entusiasta de uma ideia só porque ela é diferente, né? Por exemplo, o Erfondani, quando escreveu o livro dele, né, Deus Astronautas, que é o nome original é Chariot of Fire, Carruagem de Fogos, né, tem mais de 50 anos. Então ele dizia que os blocos foram levitados porque os egípcios não tinham como transportar. A gente sabe que não é assim. E ele mesmo sabe, mas ele deu uma entrevista, naquela época tinha... Né? Ele está vivo ainda? Está vivo, tá. E outra coisa, ele era uma pessoa que não era da academia, ele era uma pessoa que teve uma ideia, né? Assim, como é que pode isso tudo, né? Tem gente que critica, faz... Eu vejo assim, a gente tem que encontrar sempre os pontos positivos de todas essas situações. Ele trouxe uma coisa de positivo. Ele, no fundo, para ele, olha, por que não olhar a antiguidade com outros olhos? Eu acho que é plenamente positivo, né, ter essa experiência de pensamento, né? Então, para mim, isso foi a principal, a contribuição dele, foi assim, por que não olhar para lá e achar que uma outra sociedade mais avançada não produziu aquilo? Por mais que eu discorde dele em algumas coisas, mas assim, isso é uma ideia que muitos, na época, o pessoal não tinha essa mente mais livre, né? No mínimo, ele escancarou que os egiptólogos da época não faziam ideia de como tinha acontecido de verdade, né? Exatamente. Né? Então, isso, assim, eu acho que essas coisas elas podem ser trabalhadas. Né? Então, hoje tem duas... quando eu faço algumas palestras, que eu faço essa ponte entre o mundo acadêmico, né, e essas ideias alternativas, né? Alternativa no sentido assim, de ciência. Para mim é tudo ciência, mas assim, só para... Uma ciência criativa, né? Que explora mais possibilidades. O alternativo aqui não é pejorativo, né? Não estou falando de forma pejorativa. Sim. Mas, exatamente, explora uma outra possibilidade. Não? Eu acho que isso é importante. Entretanto, o que acontece com muitos pesquisadores é que eles não estudam profundamente a cultura que eles estão analisando, da forma normal, assim, convencional. Eles partem direto, né? Então, eles acabam cometendo alguns equívocos. Como o caso, assim, de 3 toneladas ninguém consegue carregar, então foi... Então foi levitado. A única solução possível para o problema é alienígenas com tecnologia de levitação. Se eu não me engano, teve outro que falou, não, mas a pirâmide não tem sentido, só tem sentido para os alienígenas. Bom, mas ele é uma pessoa do século XXI que está falando isso, ele não entende, né, o sentido das pirâmides. A pirâmide até que faz sentido para um povo antigo, porque se você quisesse elevar uma estrutura a alturas muito grandes, a forma de pirâmide é uma forma de você conseguir fazer isso de uma forma que não vai cair tudo. Mas toda a sociedade, se você vai encontrar isso aí é recorrente em outras sociedades. Os astecas, os maias, os incas, tudo. Na China, lá, as verdadeiras montanhas, que são, na verdade, que é a construção mais assim, estável, né? Nesse sentido. Sim, isso aí é um grande argumento de que foi ser o ser humano que pensou, porque o alienígena ele ia fazer uma estrutura muito mais sofisticada, né? Se ele realmente estava fazendo alguma coisa. Não, e tem pirâmides com defeito, tem pirâmides que pararam de ser construídas, porque elas iam ruir, estava dando problema, né? Então eu imagino que o alienígena não ia errar nos cálculos. É verdade. Então nós temos a pirâmide Corcunda, ela teve esse problema. Ela é uma pirâmide, né? Que se chama de Bent pirâmide, né? Ela começou com um ângulo muito alto, aí viu que não ia dar certo, eles dobraram ela no meio do caminho, mas ela começou a ruir internamente. Entendi. Então eles pararam.
construir. Né? Entendi, Bom, isso aí prova humano, né? Não prova alienígena. Não prova, né? Sim. Mas eu acho que o mais interessante não é nem se eram os humanos ou não, era se talvez eles construíram em cima de uma outra civilização já esquecida, entendeu? Exatamente. Esse é outro problema que a gente tem. Por quê? Porque a arqueologia não encontra vestígio dessa outra. Não. No Egito, por exemplo, você encontra vestígios do Egito chamado pré-dinástico, antes do Egito faraônico, vamos dizer assim, com 4.000 anos antes de Cristo. Né? Então, e tudo material perecível, assim, coisas, você não encontra coisa sofisticada. Então, é um problema isso. Ninguém encontrou um pedaço de metal no formato de uma engrenagem no meio do deserto, porque realmente provaria que tinha alguma tecnologia fora do comum, né? Ali, né? O David Lordon, que é um egiptólogo inglês, né, que traduziu muitos livros, ele uma vez estava conversando com esses grupos e falou, olha, não sou contra isso, mas eu não tenho as evidências, assim. Se aparecer exatamente um negócio desse completamente diferente, né, eu consigo identificar uma civilização mais sofisticada. Mas a gente não encontra isso. Então, quer dizer, de novo, aí entra naquela questão do campo das possibilidades. É possível, mas as evidências estão onde? Né? Assim, será que eu tenho que furar 50 metros de profundidade para encontrar? Talvez esteja mais debaixo da terra ainda, né? A gente não sabe, né? Então, assim, mas eu acho que as tecnologias, elas vão, né? E se estiver muito debaixo da terra, eu acho que a pressão esmagaria as coisas, não sei. Eu não sei te dizer que eu não sou assim, geólogo e tal, mas assim... imagino que pelo petróleo, né? O petróleo é um monte de coisa esmagada, imagino que quanto mais... também não sou nada.